verdade. No céu está tudo sob controle. Quero estar chamando a mensageira dessa noite, que eu creio que vai estar trazendo uma palavra edificante para os nossos corações, e vamos estar saindo daqui cheios da presença de Deus. Pastora Lidiane, sobe aqui. E eu quero estar pedindo, pastora Laí, que esteja orando pela vida dela. Aleluias. Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Oramos. Senhor bondoso e querido Deus, seja o Senhor exaltado, Senhor, sobre todas as coisas. E esta noite, Senhor, nós pedimos ao Senhor que prepare, Senhor, os nossos corações para recebermos, Senhor, a Tua palavra. Usa, Senhor, como um canal aberto do Teu Espírito, a Tua serva, que está, Senhor, com a incumbência de trazer-nos, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor possa usá-la, Senhor, com graça, com autoridade, Senhor, com unção. E que o Senhor traga, Senhor, através dela, a palavra, Senhor, que precisamos, Senhor, ouvir, não a que queremos, Senhor. E que nenhum de nós, Senhor, saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que saiamos, Senhor, transformados pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos e a Ti agradecemos, Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Sê Tu uma bênção. Amém, igreja. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz por mais uma vez ser portadora do Evangelho do Senhor. Agradecer pela confiança que o nosso pastor tem na minha vida, porque ele sabe que todas as vezes que ele me chama, ele sabe que eu tenho muito temor à palavra do Senhor Jesus. E eu sei que os irmãos vieram aqui para escutar a palavra dele, não a minha. E ele tem compromisso com a palavra dele, não com a minha. Então, por confiança ao nosso pastor, eu já agradeço. Ele não está aqui hoje, mas eu agradeço já de antemão, porque ele é o nosso líder aqui. E ele sabe todas as coisas. Cada pessoa que ele chama para ministrar em cima deste altar, que é o altar do Senhor, ele sabe quem é que deveria estar aqui. Talvez não seja eu, que sou falha, pecadora, sou como vocês, mas o Senhor me separou para falar e para pregar o Evangelho dele. E eu tenho muito temor à palavra do Senhor. E antes mesmo de eu subir aqui no altar do Senhor, eu me consagro, eu jejuo, para que o Senhor e a palavra dele seja falada somente a palavra dele. Que ela já é pronta, ela não tem que ser enfeitada, ela não tem que acrescentar, e é a palavra para nossas vidas. Amém? Eu já quero pedir aos irmãos que abrem as vossas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse, livro da revelação. Segundo o Senhor, o próprio Deus, revelou a João na ilha de Patmos. Em um determinado momento muito crítico da história. Onde ali, quando ele começou a pregar, ele já pregava com muita autoridade, falando as profecias do Senhor Jesus. E muitos naquela época não gostavam de escutar a verdade. Domiciliano naquela época pegou esse homem para calar a boca daquele homem, jogou ele nessa ilha de Patmos, onde não existia habitantes. E ali ele ficou. E ali ele teve que se calar. Mas ele calou por um determinado momento, porque então o Senhor novamente apareceu para ele e falou mais uma vez: quiseram te calar, porém, tudo que vier e ver, escreva. Livro do Apocalipse, revelação para nossas vidas. Muitos não gostam de pregar sobre este livro,
Mas eu quero te dizer uma coisa. O livro do Apocalipse, ele é a autoridade na nossa vida. Ele é o que traz revelação para a nossa vida. E Satanás, ele não gosta hora nenhuma de ver ninguém abrir este livro. Porque ele mostra simplesmente o futuro de Satanás. Ele mostra o futuro dele. E ele mostra o nosso também. Futuro de Satanás: lago de enxofre por toda a eternidade. É o que esse livro nos mostra. E para nós cristãos, a casa do Senhor, as mansões celestiais. Então por que não falar deste livro? Este livro é para nós hoje. Como as Escrituras foi para Jesus. É Ele. Mas eu não vou pregar só aqui. Quem tem suas Bíblias, fica com ela aberta. Porque eu gosto muito de passear na Bíblia. Então o livro de Apocalipse, no capítulo 1, a palavra do Senhor fala no verso 3. Bem-aventurado o que lê e os que escutam, ouvem a palavra das profecias e obedecem às orientações dela, que está escrito, porquanto o tempo desses eventos está a portas. A palavra do Senhor fala, os que lê, no singular. Algumas traduções falam no plural. E os que ouvem, no plural. Agora voltamos lá para o livro de Lucas, verso 5. Capítulo 5, verso 1. Desculpa. Hoje eu vim falar sobre a palavra do Senhor. Somente só ela. Não sou nada diante do Senhor, sou trapo de imundícia. Reconheço as minhas mazelas, as minhas dificuldades, que tenho muitas. Mas o Senhor, Ele me conhece. E Ele sabe do compromisso que eu tenho com Ele. Ele sabe da minha intimidade com Ele. Quem sabe da sua intimidade com Deus é somente você e Deus. Isso não, a gente não delega a terceiros. Isso é somente você e o Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor fala, segundo escreveu Lucas. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E no verso 5, fala também: todavia confiando em tua palavra, só no finalzinho do versículo, todavia confiando em tua palavra, lançarei as redes. Esse era João falando. A palavra do Senhor vem nos falar neste livro o seguinte: que no verso 3, quando Jesus ainda não era batizado, ele se encontrou com seu primo João, que ali naquela época ele era o que proclamava a palavra do Senhor Jesus. E então ali ele foi batizado naquela época, lá no capítulo 3, um pouco antes. Ele foi batizado pelo seu primo. No capítulo 4 ele é tentado contra Satanás. E um pouco mais, ainda no 4, no verso 14 em diante, Jesus já está em Genezaré pregando o evangelho. E a palavra principal dele era: perdoai os pecados. E a volta dele estava por vir, estava aí. Era a palavra principal dele naquela época. E sabendo disso, quando esse próprio Deus, bem na terra, sendo Jesus, porque quando ele esteve na terra, ele era o próprio homem.
Mas quando ele estava no céu, ele era o próprio Deus. Este homem pisou na terra para que nós entendêssemos que ele era somente o caminho. E que ele era para nós o exemplo vivo. Só ele era o exemplo vivo. O único que não pecou, o único que não errou. O único. Ele veio para nos ensinar o seu caminho. Então, quando ele começou a pregar naquelas sinagogas naquela época, os doutores daquela época, os letrados daquela época, os que tinham condição de escutar e entender um pouco, os fariseus da época, não gostavam da pregação daquele Jesus. E o expulsava daquela sinagoga. Então ele saía da sinagoga, descia mais um pouco, ia para outra cidade, começava a pregar de novo e pregava no sábado. Onde muitos entendem que o sábado é o dia do Senhor, e realmente é o dia do Senhor, é o sábado. Quem colocou que o domingo é o dia do Senhor, não fomos nós cristãos. Se você for na história, literal mesmo, você vai ver quem é que foi. Não vou falar aqui porque não convém. Porém, ali ele começou a pregar também em outras sinagogas, e ali muitos demônios naquela época, automaticamente falando a palavra a ele, automaticamente os demônios que estavam em possesso ali, aquelas pessoas de demônios, automaticamente aqueles demônios se manifestavam no meio daquele povo. E aquele povo não gostava de ver demônios manifestados, porque era algo impossível aos olhos dele, que era coisa mentirosa, coisa que não cabia naquela época. Então eles expulsavam de novo e ia para outro lugar de novo e pregava de novo em outra sinagoga, e acontecia sempre as mesmas coisas. Tentaram calar a boca do próprio Deus na terra. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Então um pouco mais, ele vai andando, vai à casa do seu primo de novo. E ali tem uma mulher. A palavra do Senhor fala em Lucas, o próprio Lucas, como ele era médico, ele usa uma palavra bem viva naquela época. Ela estava ardendo em febre. Então automaticamente aquele homem olha para aquela mulher e automaticamente ela é curada. E aí então ela se levanta e já começa a o servir. E aí naquela fora de aquela casa, multidões se aglomeravam para ouvir a voz dele. E todos queriam saber o que eles estavam pregando, o que eles estavam falando, porque os fariseus questionavam a autoridade daquele homem. E ele era o próprio Deus e falava e tinha autoridade para que todos os demônios daquela época que viessem ver ele, tremessem. Então, mais uma vez, ele com toda a sua autoridade, ele cura aquela enferma. E automaticamente pessoas vieram trazendo enfermos para ele, para que ele curasse. E assim ele o fez. Mas só que a multidão ela é muito grande, ela se aglomerava ali. E a palavra do Senhor fala que o espremiam. Ele saiu naquele lugar e ele começou a descer ao lago. Alguns falam mar, alguns falam lago, algumas traduções. Ele descendo e a multidão. A multidão olhando e querendo cura, querendo libertação, querendo ouvir a palavra do Senhor Jesus. E aquele povo começou a apertar ele. E a palavra do Senhor fala um pouco mais adiante aqui, no capítulo 5, um pouco mais adiante, fala que ele avistou 2 barcos, ou 2 barquinhos, algumas traduções. Ele avista, então ele desce aquele lugar. A palavra do Senhor fala que ele viu o barco. Ele viu falar a palavra dele. Então Pedro desce aquelas águas. Quando você pisa num córrego ou numa represa, algum lugar desse, automaticamente a lama sobe. Isso é fato. Ele empurra. Então o Senhor Jesus, de uma pequena distância, ele começa a pregar. Ele prega por algumas horas. A palavra do Senhor não fala quantas. E não fala o que ele pregou. Mas ele sabia o que aquele povo tinha ido buscar. Porque ele já tinha ouvido falar dele. Eles foram ouvir e buscar a palavra dele. E muitos queriam cura. Muitos queriam cura. Então Jesus prega, ensina.
E vendo aquilo ali, quando ele viu que tudo que tinha que ser falado naquele momento para aquelas pessoas, ele pega e fala: então vamos mais adiante, a mares, a águas profundas. E então vem o questionamento, porque quando ele pede algo para você, ele quer algo, e você tem que se abster de algumas coisas, porque quando ele pede, é renúncia na sua vida. E muitos não querem escutar a renúncia que você tem que renunciar. Muitos não querem. Então, Jesus pede para ele. Então ele questiona Jesus. Mas Senhor, nós pescamos a noite toda e não pescamos nada. Porque ele sabia que só pescava à noite. Era à noite que buscava peixes bons, peixes grandes, fartura de peixe. Porque Pedro e André, Tiago e João, eles tinham um comércio de peixe que exportava para toda a região. Eles eram comerciantes. Então o que ele fez? Ouvindo aquela palavra do Senhor Jesus, ele pedindo para que se afastasse, para que fosse a mares profundos. E que lançasse as redes. Lance as redes. Lance as redes. Mas Senhor, passei a noite inteira, já estou cansado, parafraseando. Já estou cansado de tanto pescar, tentar e não pegar nada. Vou lançar a rede de novo. E Jesus fala: lance as redes. Lance as redes. E então ele reconhece e fala: sobre a tua palavra lançarei as redes. Lançarei as redes. Então aqueles dois homens lançaram as redes. E a palavra do Senhor fala que eles pegaram uma grande quantidade de peixe. Era peixe muitos grandes. Muita quantidade. E vocês pensam que Tiago e João tinham ido embora? Não, eram 2 barcos. Tiago e João estavam ali ao redor. E quando um barco tinha sido chamado por Jesus, o outro estavam ali à espreita, a olhar e a observar. E viram, e foram chamados: venham. E eles vieram. E também conseguiram pegar muita quantidade de peixe. Então eles se alegraram com tanta quantidade de peixe. Nossa, eu penso que na minha cabeça aqui, eles devem pensar: gente, mas nós vamos vender muito, nós vamos ter muito lucro com isso aí. E esqueceu que Jesus estava ali. Porque é assim, nós somos assim. Mas então, aqueles barcos começam a ir a pico, a se afundar. E a palavra do Senhor fala que quando começou a ir a pico, é porque tinha muito, é porque tinha bastante, é porque estava cheio, é porque tinha tanta coisa que estava transbordando. Mas eles pensaram no financeiro, porque era muito peixes e ele era comerciante e exportava os peixes. Eles pensavam no financeiro. E a palavra do Senhor fala que aqueles homens voltaram para a praia, pegaram tudo aquilo ali, e ainda com medo, e ainda achando bom, e achando mais bom do que medo, porque era muito peixe e era muita fartura. Então, eles veem como grande é as maravilhas do Senhor Jesus. E o reconhece que tudo que tinha ouvido falar daquele homem realmente era verdade. E então ele se prostra diante dos pés do próprio Jesus. Pedro se prostra diante dos pés de Jesus. Senhor, afaste de mim, pois eu sou falho, eu não mereço. Sou eu falando. Afaste de mim, que sou pecador. Então o Senhor Jesus olha para aquele homem, olha para eles, mais especial porque era ele e Jesus. O Senhor fala: não temas, pois a partir de hoje te farei pescadores de almas. Pescadores de almas. Então eu trouxe isso para a minha vida. O Senhor, Ele te proporciona muitas coisas, e talvez você não enxerga nenhuma delas.
Porque por muitas vezes o Senhor te chama para algo, e você às vezes por alguma mazela, por alguma coisa de impedimento, por algum familiar doente, por algum familiar que não está na presença do Senhor, por um filho que está afastado, por uma mãe que está doente, por uma família que não é convertida, e só é você que está aqui pagando um alto preço por essa família. Nós temos o hábito de nos descrençar, de não acreditar na grandeza de Deus, de não saber que Ele é capaz de fazer transbordar. Mas aí vem o temor e a opressão, porque quando você está cheio, você acha que é capaz demais, e muitas vezes nós não somos capazes de nada, de nada mesmo, porque o sábio sabe que não sabe nada, ele é incapaz. Quanto mais você sabe que tem que saber, que tem que aprender mais de Jesus, que Ele era o próprio amor, mas Ele é a própria justiça na terra. Era a própria justiça na terra. Aí a gente escuta: não, mas Deus te perdoa, não, mas Deus vai fazer, não, mas Deus vai te abençoar, não, mas Deus vai te libertar, não, mas Deus isso. A palavra do Senhor veio para você perdoar os pecados e para você ir morar no céu. No fim da sua vida só tem 2 lugares: céu e inferno. Por isso que eu falei, Apocalipse é o livro da revelação, porque é onde mostra que Satanás vai ficar a eternidade no lago de chofre de inferno, que emana toda a eternidade, e nós vamos morar nas mansões celestiais, adorando a Ele, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, é para Ele. E nós delegamos isso a pessoas terceiras, automaticamente, sem querer nós fazemos isso, e esquecemos da grandeza do Senhor, porque quem te coloca de pé é Ele. Se Ele não quisesse que você ficasse de pé, você nem se levantaria. Então o Senhor permite que você se levante e faça a obra dEle, permite que você desce a esse lago e suje os seus pés com lama, mas muitos não querem empurrar o barco. Muitos não querem empurrar barco, muitos não querem remos, muitos não querem, porque é pesado empurrar barco, porque é pesado o remo, é muito, tem que remar muito, e só um ser visto. É o que o Senhor quis, é o que o Senhor pediu, a palavra dele fala: bem-aventurado aqueles que leem, e os que ouvem, e os que praticam. É o livro da revelação. É a revelação do Senhor Jesus. Talvez vocês possam estar pensando: é uma palavra dura. Não, dura não. Então é a palavra do Senhor que é dura. Não sou eu. Eu só estou transmitindo, está aqui. Se tiver dúvida, vai aqui, ó. Não fiquem só com a minha palavra não, porque eu não fico com palavra só de pastor nenhum, de pregador nenhum. Eu não fico. Eu vou para os meus joelhos, para que o Senhor revele a mim a revelação que Ele quer, através daquele pregador que falou aqui em cima. Porque todo aquele que subir e falar da palavra dele com a Bíblia aberta, ele é canal. Ah, mas não está preparado. Ah, mas não fez isso. Ah, mas não fez aquilo. É mesmo? Mas quem é que sabe da intimidade dessa pessoa com Ele? É Deus? Ou é você? Ou sou eu? É Deus é que sabe. É Deus é que sabe. Sabemos nós que é Deus é quem capacita, sabemos nós quem é Deus quem faz, quem te coloca, quem é que te tira. É assim. É Ele. E aí eu entendo que por muitas vezes o Senhor pede para empurrar o barco e ninguém quer empurrar o barco. Então o Senhor pede mais uma vez: vá a mares profundos. Quem quer aí a mares profundos? Porque você não tem pé, você não encosta no chão, você não sabe a profundidade, você não sabe o que tem lá dentro. Quem é que quer? Ninguém quer. Ninguém quer. Mas o Senhor te pede: lance as redes. Lance as redes. E você não lança o que você já aprendeu. Então o Senhor fala: lance as redes, e você fica no banco. E o Senhor fala: lance as redes de novo, e você fala: não, não é a minha hora. Então o Senhor fala: lance as redes, e você quer ficar dentro de casa. Lance as redes e você não quer nada. Ou então lance as redes, você só quer um microfone e não quer fazer a obra em um lugar que está precisando, não quer fazer a obra lá fora, não quer escutar
escutar quem é que necessita. Não quer, não quer. Porque muitos falam assim, o que você está passando? Não, mas depois nós conversa. Depois nós temos um particular, depois nós tomamos um café. Mas não escutam. Eu estou fazendo uma obra. Eu não faço obra nenhuma. Deus simplesmente me levantou e me capacitou para fazer o que Ele quer. Se Ele quiser me abater, Ele me abate. Não interessa. Mas eu, diante de Deus, eu fiz um compromisso. Eu fiz um compromisso com o Senhor. E todas as vezes que eu subi no altar do Senhor, eu falarei da cruz dEle. Do que Ele vai voltar, eu vou falar. Todas as pessoas que me chamavam para pregar, entendam que eu vou falar da cruz. Porque foi o que eu fiz, é o relacionamento que eu tenho com Deus. E é o que Ele me mostra na palavra. Eu não posso falar isso. Outras pessoas, o Senhor tem um compromisso com outras pessoas diferente, não é igual eu. O Senhor tem um compromisso diferente com qualquer pessoa do jeito dele. Uns vão chamar para ser pregado, de uma palavra mais amena. Outros vão ser chamados para falar a palavra dele assim, ó. Que muitos falam que é dura. Mas quer conhecer Jesus? Lê os livros sinóticos. Vai para os evangelhos. É Jesus. Você vai saber que Ele não é tão bonzinho. Ele é a própria justiça que veio à terra. Veio à terra. Ele veio à terra. E Ele ensinou como é que deveríamos andar. E Ele não importou com ninguém que se levantou contra Ele. Porque muitos vão se levantar contra você, contra o seu ministério. Muitos vão falar você não é capaz. Muitos vão falar você não está apto. Não está apto. Quem somos nós? Nós somos pequenos demais para saber se nós somos ou não somos. Deus fala e pronto. Ele fala, lance as redes, você não lança nada. Palavra que já escutou, palavra que já encheu, seu barco está tão cheio que você não tem coragem de falar. Para quê? Para ir a pico. Você vai a pico. É isso que vai acontecer. Você está tão cheio que você vai a pico. E os que estão precisando escutar de você. Você sabia que uma pessoa na face da terra vai ser libertada pela tua palavra? Você sabia que o Senhor já separou todos nós para libertar, nem que seja uma alma? Você sabia? Então não importa quando você subir e pregar, se uma só receber, sabe por quê? Porque o Senhor já está no propósito de todas as coisas. É Ele que faz. E nós cabemos a nós somente respeitar. Eu respeito. Respeitamos. Então, nós temos que entender que o Senhor, Ele vem sem demora. Ele vem sem demora. E Ele te preparou, Ele te capacitou. Ele colocou rede nas suas mãos. Então, algumas coisas são se levantadas. E você fala, não vou fazer nada não. Vou embora, não sei o que tem, não sei mais o que. É mesmo? Tiago e João não voltou não. Tiago e João ficou ali ao redor. E aí eles também contemplaram e participaram da pesca. Eles ficaram ali, observando. Então você pensa que não é sua hora? Então observa o que você também será alcançado. Porque o Senhor viu 2 barcos, Ele não viu um, Ele viu 2. Ele já te viu, ó. Ele já sabe o seu ministério, o seu chamado, ó. Há tempos. E o Senhor já te capacitou, ó. E você não quer entender o que o Senhor quer na sua vida. E sabe por que muitas pessoas não se desenvolvem? Porque não envolvem. Porque quem não envolve não se desenvolve. E fica por trás, tramando língua venenosa de Satanás. Porque aquele que vê muito e não faz nada, esse, infelizmente, tem um hábito da linguinha poderosa de Satanás. E não vem falar pra mim que não é não, porque eu já passei por essa etapa. Já passei por essa etapa, sim. Todos nós passamos. São as nossas mazelas que temos que arrancar aqui, ó, diante de Deus. Todo dia arrancar essas mazelas aqui, ó. Senhor, eu não sou nada, eu sou pecadora, eu sou falha, eu sou trapo de imundícia, Senhor, mas o Senhor reconhece.
ele reconhece a minha intimidade com Ele, o alto preço que eu pago para me pregar esses tipos de palavras, esses tipos de mensagem, na exortação, eu passo por muita coisa. Se eu começar a contar para vocês, tem nem acredito, fala assim, isso é coisa de, sabe, papo de pescador. Mas Deus sabe da minha intimidade com Ele. E o Senhor sabe tanto da tua intimidade com Ele, que Ele te chamou, Ele te delegou. E Ele quer fazer de você pescadores de almas. Lembrem, uma pessoa na face da terra vai ter que te ouvir. Uma pessoa. E aí você pensa, uma pessoa só? É mesmo só uma? E a multidão que o Senhor prepara para você pregar? Será que vai ser só uma que vai sair dali, enchida da palavra do Senhor? Será que vai ser só uma? O Senhor, Ele é grande. O Senhor é de mares profundos. O Senhor é o que sonda. O Senhor é o que prepara. O Senhor é o que abre caminhos. Se aqui não tem caminho, o Senhor prepara outro. Se uma porta não abriu, é porque outra já está aberta. E você não tem a visão que o Senhor está aqui para te abençoar. Porque nós queremos ficar na tranquilidade. Não vou mexer. Ah, não. Deixa lá, tem muita gente. Tem mesmo, aqui tem muita gente mesmo. Graças a Deus tem muita gente. Sabe por quê? Sabe qual que é o nosso papel de cristão? Povoar o céu. Eu escuto muito isso. Ai, lá tem gente demais. Eu escuto muito isso. Ai, tem muita gente fazendo, não sei o que tem, não sei o que tem. Tem mesmo, glória a Deus que tem mesmo. Que encha mais. Que o Senhor abre portas maiores. Sabe por quê? É o céu que tem que ser povoado. E se você não sentar aqui primeiro, você não povoa nem a sua casa. Nem a sua casa você povoa. E aí lá no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12 e 13. Eis que venho sem demora, e trago comigo um galardão, que tenho preparado para cada um segundo as tuas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro, o derradeiro, e o princípio e o fim. E aí, por que nós não queremos saber do Apocalipse? Porque aqui está mostrando que nós vamos herdar as mansões celestiais. E que Satanás vai para o lago do enxofre. Por que não falar? Por quê? Apocalipse é lindo. Apocalipse é lindo se nós entendermos. É complexo, muito complexo. Mas vocês que vão fazer teologia, vocês vão estudar a escatologia. E vão te ensinar o que é. E quando você perceber o que Deus falou através de João na ilha de Patmos, ele teve que calar por muito tempo. Ele se calou, mas o Senhor deu visões a ele e falou para ele: vê e escreva. Para quê? Para que ele escreveu? Para hoje eu e muitos ler a palavra dele. Porque assim como essa palavra é para mim e para você hoje, foi para Jesus Cristo no tempos dele. E por que temer o Apocalipse? Se ele já nos fez pescadores de almas, por que não querer fazer o que ele quer? Se ele já te chamou, o seu ministério vai ficar findado dentro de você, findado. Porque tem muitas pessoas com possibilidades aqui de chegar e fazer para o Senhor Jesus, mas não querem. Então, se você não quer, deixa eu te falar uma coisa. Pede para o Senhor Jesus aflorar isso em você. Pede para o Senhor Jesus te dar visões, para que você entenda o seu chamado, para que você entenda o que Ele já te chamou para fazer. Você é pescador de almas. Você é pescador de almas. Você nasceu para ser pescador de almas. E nós nascemos com um propósito de adoração ao Senhor Jesus. Ele está sentado, reinando. E aí você pode falar: mas se alguns te tentar te parar, podem cortar minhas pernas, mas eu ainda falarei.
Podem cortar os meus braços, mas ainda eu falarei. Pode cortar a minha língua, eu ainda louvarei. Pode arrancar a minha alma, mas ainda na glória eu estarei com a minha alma, com meu espírito diante de Jesus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor Jesus. Ele reina, Ele reina, Ele reina, e Ele reinará para todo sempre. O Senhor pode voltar para você a qualquer momento. O carnaval começa hoje. Hoje ele começa a festa da carne, a festa da carnalidade. Muitos não vão chegar no final dele, porque o Senhor já vai ter voltado para esses. Aí você fala: mas foi morto. Foi morto a tiro, foi morto a acidente, foi isso, foi aquilo. Nada acontece se não for da permissão do próprio Deus. Nada acontece. Nada acontece. Muitos não chegarão no final, nunca. Muitos não vão chegar. Muitos vão chegar, vão ver, vão ouvir o próprio Deus falando: mostra em mim as tuas mãos. Vocês vão ser julgados segundo as tuas obras. E Ele vai falar: mostra em mim as tuas mãos. E então muitos vão dizer: mas eu preguei, mas eu cantei, mas eu ministrei, mas eu visitei, mas eu isso, mas eu aquilo. Sabe o que Ele vai fazer para vocês? Para vocês, eu falo, não é vocês aqui, para aquele que não receber de Deus, Ele simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Esse é a resposta do Senhor: afastai de mim, pois eu não te conheço. Mas eu fiz isso em teu nome, mas eu não te conheço. Mas o Senhor me chamou para fazer isso, mas eu não te conheço. Eu te dei uma rede e você não pescou nenhum peixinho. Nenhum peixinho. É isso mesmo? Um cristão de verdade não pesca um peixinho? Como pode? Ele fala: eu estou à porta, eu voltarei, e você será julgado segundo as tuas obras. Isso é para mim, e isso é para a igreja do Senhor. E primeiro é para mim, e primeiro é para minha casa. Primeiro é para minha casa. Primeiro é a sua casa. Não pense que pegar o microfone e vir cá falar é fácil. Porque primeiro você é testado. Primeiro você é colocado à prova. Primeiro você tem que viver. E mesmo vivendo, você ainda falha. Você ainda falha. E você vai falhar até o fim dos dias. Mas o Senhor já colocou uma rede nas tuas mãos. Ele já colocou essa rede nas tuas mãos. Porque Ele te conhece. E Ele sabe quem é você. E você hoje chegou aqui, talvez com alguma coisa que não consegue se libertar, que não consegue arrancar as mazelas, que não consegue reconhecer o chamado, que não consegue trazer a sua família, que não consegue que o seu filho seja liberto, que não consegue fazer algo para o Senhor. Mas o Senhor, Ele está aqui, contemplando o seu coração, a sua mente. Eu quero chamar os irmãos que venham até o altar do Senhor. Eu quero chamar os irmãos que venham até aqui. Venham até o altar do Senhor, que nós vamos ministrar um louvor. O Senhor, Ele sabe com quem Ele fala. Ele sabe exatamente com quem Ele fala. Se você recebeu uma palavra, essa foi a que o Senhor quer que você comece. Comece por menor. Comece reconhecendo que você é capaz. Comece reconhecendo que diante de Deus o Senhor te capacita. Ele te capacita. Não são homens que te capacitam. É o próprio Deus que
te capacita. Ele tem algo para você. E você hoje talvez não entenda por que que você passou por tudo que você já viveu hoje para chegar até aqui no altar do Senhor. Você não entende, você não conhece. Você não conhece, você não entende. As grandezas de Deus não é para conhecer, é para receber e praticar. Você não conhece, você não entende, mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. E se Ele tem algo para a sua vida, receba da parte de Deus. Receba. Não tenha medo de escutar o Apocalipse, porque Ele nos mostra as mansões celestiais e o fim de Satanás. Reconheça que o Senhor, Ele fez todas as coisas perfeitas. Perfeitas, perfeitas. Uns vão ter dificuldade mais do que os outros, mas são capazes. Outros têm mais facilidade, mas não pense que os que têm mais facilidade talvez não tenham som nenhuma. E os que são tementes de Deus têm muito mais temor a Deus. Eu estou fazendo um chamado que o Senhor me colocou nas minhas mãos. Estou indo dentro da penitenciária pregar para as meninas lá. E eu paro para ouvir aquelas meninas. Histórias, algumas que eu vivi. Não tenho medo de falar o que eu vivi, por onde eu passei, por onde a minha casa teve que passar para chegar até aqui. E ainda muitos me julgam. Que julguem, julguem mesmo, porque eu louvo a Deus da onde que Ele me tirou. Hoje eu entendi, hoje eu entendo tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu ouço aquelas mulheres e elas falam para mim coisas que vocês nem imaginam. A última vez que eu estive lá, elas falaram que estava com falta de carta. Sabe o que é uma falta de uma carta? De poucas palavras escritas no papel. É isso. Porque homens não pagam cadeia com mulheres, mas mulheres pagam cadeia com homens. E ainda são julgadas. Aquelas famílias que pagam alto preço lá fora. Quem aqui já foi lá escutar aquelas famílias, levar pelo menos uma garrafa de café para eles, sentar com eles e ouvir eles? E orar para aquelas mulheres, para aquelas famílias? Quem aqui já fez isso? Não precisa se manifestar. O Senhor sabe o que Ele faz com cada um. Ele vai te colocar no lugar certo. Porque Ele é, Ele sempre foi e Ele sempre vai ser. Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o princípio, o meio e o fim. Ele é o verbo vivo. O verbo vivo que desceu na terra, se fez homem por mim, por você. Então por que não falar? Por que não pescar um peixe para esse reino? Por quê? Porque um peixinho só. Por quê? Porque somos capazes, sim. Somos, sim. O Senhor já te abençoou, já te separou. Não tem ministério, não precisa ter ministério para pregar o evangelho da cruz. Não precisa. Não precisa ter títulos para pregar o evangelho da cruz. Não precisa. Não precisa. Você só precisa reconhecer que Deus, Ele é Deus de todas as coisas. Ele é Deus de todas as coisas. Feche os seus olhos, curve as suas cabeças. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele está neste lugar.